Olá, vamos falar hoje sobre como implementamos a estrutura de dados pilhas, como implementamos pilhas, de que maneira que isso pode ser feito, e vamos ver uma implementação baseada em array, que vai tornar mais prático o modo como vocês conhecem as pilhas, e vocês vão ver como as pilhas são estruturas de dados que, embora muito úteis, são também muito simples no que diz respeito à implementação. Como nós já havíamos visto, pilhas são tipos de estruturas de dados baseados em um acesso LIFO, que é o Last In, First Out. O último que entra vai ser o primeiro a ser atendido. O último que é armazenado é o primeiro a ser removido da pilha. E a analogia que a gente faz é com uma pilha de pratos que você vai lavar, onde você coloca todos os pratos em pilha, todos um em cima do outro, e o último que você colocou no topo da pilha provavelmente vai ser o primeiro que você vai tirar para começar a lavar. Você não vai tentar tirar um prato do meio da pilha, porque você pode derrubar a pilha inteira, vai quebrar todos os pratos, não vai ser muito prático. Pilhas, então, são tipos de estruturas, mesmo na vida real, onde você armazena os elementos todos um sobre o outro e remove sempre o último que você colocou. Ele está sempre colocado ali dentro. Nós temos vários tipos de utilização para pilhas dentro de computação. Nós já vimos isso sendo usados, inclusive, para a pilha de chamadas do compilador. À medida que você vai chamando e chamando mais e mais funções, uma função que chama outra função, que chama outra função, você vai empilhando essas chamadas, o sistema operacional empilha as chamadas, e quando você vai retornando de uma função, você retorna da última que você chamou para a penúltima, para a antepenúltima e assim por diante, porque a sequência tem que ser mantida. E basicamente nós temos duas operações que são push e pop. O push você empurra alguma coisa dentro da pilha, coloca isso na pilha, e o pop você remove, você retira o último elemento que está colocado ali dentro. A implementação, uma das implementações simples que nós temos é em uma array, e na array, basicamente nós temos uma array aqui que está um pouquinho de lado, bem na verdade, né? De ladinho, nós colocamos array com o primeiro elemento no topo e o último elemento em cima. E você tem que ter um índice, que é justamente o índice de topo, que vai indicar tanto qual vai ser o próximo a ser armazenado, quanto o próximo a ser removido. Como sempre o último que é armazenado é o primeiro a ser removido, você precisa só de um índice para controlar isso. Então o topo vai crescendo e quando você dá um push, você incrementa o topo, se for possível, e coloca o elemento lá. Quando você dá um pop, você remove do topo e retorna o elemento para a chamada. O controle que você tem é o controle de overflow, quer dizer, a sua pilha não pode ir além do tamanho do armazenamento que você deu a ela, nesse caso aqui uma array. E a pilha também não pode ter um underflow, que é buscar o elemento -1 de uma array. Você tem que controlar isso para que ele não tente fazer essa operação. Você pode também implementar pilhas com listas ligadas, listas encadeadas, mas novamente as pilhas sempre têm tamanho limitado, então mesmo em listas encadeadas você ainda vai ter possivelmente vai ter um tamanho limitado para a pilha que você tem. A diferença é que em listas ligadas, se você definir uma pilha com 1000 elementos de limite, você vai manter em memória somente os elementos que você realmente precisa naquele momento. Se você definir uma array com 1000 elementos, você já reservou memória para aqueles 1000 elementos, você já tem essa memória utilizada desde o início. Isso pode ser um diferencial porque você implementa as pilhas de maneiras diferentes. As duas funções convencionais são a push e a pop. O topo da pilha tem que ser controlado, você tem que verificar para evitar que haja um overflow, alguma coisa assim. E novamente nós vamos usar uma visualização baseada na Universidade de São Francisco, que está em uma página, onde a gente pode ver claramente como que as pilhas são implementadas. Então, eu tenho uma variável que controla o topo, que vai ser o 0, nesse caso aqui, ele está no primeiro elemento, a pilha está vazia, e eu posso fazer push e pop de elementos. Então, eu vou fazer um push de um elemento A, e assim que eu coloco ele verifica o topo e coloca ele no topo, no elemento apontado pelo topo, indexado pelo topo, e depois incrementa o topo de 1. Se eu colocar mais um elemento, ele coloca o elemento ali dentro e incrementa de mais um. Então percebam pela animação que ele sempre insere o elemento na posição que está o topo e depois incrementa o topo para perceber a próxima. E eu posso colocar então quantos elementos eu bem entender ali dentro. O topo sempre vai ser controlado e aqui nesse caso eu tenho 30 elementos para a array que está mantendo essa pilha, e eu posso fazer o pop, que é removendo os elementos dali. Então clico no pop,
ele consulta o topo, remove o elemento D, me retorna esse elemento e diminui o topo. O topo agora passou a ser 3. Eu já tenho o apontado para o topo C. E eu vou removendo os elementos à medida que eu preciso assim. Isso é funcionamento básico de uma pilha, e é isso que nós vamos ver na implementação dos programas. Então, a nossa implementação é baseado nas funções de push e de pop. Nós temos um código de inicialização, porque essa array, que é a pilha, ela tem que ser global, bem como a variável topo, porque as duas funções têm que acessar essa array. E a função push só verifica se por acaso o topo ainda está dentro dos limites, não é maior do que o max. Se for por acaso, ele retorna a pilha cheia, você não pode mais inserir nada, a pilha já está com o tamanho máximo dela colocado. E em seguida você coloca o elemento no topo e incrementa o topo de mais 1. Da mesma forma, o pop diminui 1 do topo. Se por acaso o topo for menor que 0, a pilha certamente está vazia, ele volta o topo a 0. E caso contrário, só retorna o elemento que estava colocado no topo, no novo topo agora, que também vai ser o próximo elemento que vai ser colocado ali dentro. Vamos dar uma olhadinha agora na implementação de como isso vai funcionar. E essa implementação é baseada também em uma array, e nessa array, nesse código, nós temos exatamente o mesmo código que está colocado dentro das apresentações, e exceção feita ao fato de que tem um printf aqui para dizer que eu empilhei e um printf para dizer que eu desempilhei. Então nós vamos, nesse caso aqui eu só estou empilhando um elemento, o push de 10 aqui, mas eu posso colocar mais alguns pushes, só para ter mais elementos aqui dentro. Então, vou colocar o push do elemento 20, 30, 40, 50. E vamos colocar mais alguns pops aqui, pelo menos para a gente ter alguma coisa a mais para ser mostrada. Mais 3 pops. Então, eu usei metade do espaço da pilha e estou tratando ele dessa forma aqui. Vamos compilar esse código, dar warning do null e vamos executá-lo. Então, eu empilhei esses 5 elementos e, como a gente está percebendo aqui, eu empilhei o 10, 20, 30, 40 e 50. Eu desempilhei o 50, o 40 e o 30, mostrando que o 20 e o 10 ainda estão colocados dentro da pilha. Então isso quer dizer que realmente a pilha ela mantém ela mantém a ordem que ela foi projetada para manter, que é o last in, first out, que é o LIFO. A gente pode colocar mais alguns elementos aqui. Então posso colocar mais alguma coisa. E nesse caso aqui eu vou exceder o limite da pilha. Para a gente ver como isso vai acontecer. Vou colocar mais alguns pops também. Só limpar a tela primeiro. A partir desse elemento eu começo a ter pilha cheia todo o tempo e eu estou desempilhando os elementos todos, inclusive o 50 aparece 2 vezes, porque na realidade eu empilhei 2 vezes a variável 50. Se no meio desses elementos que eu dei push eu der alguns pops, eu vou liberar espaço na pilha. A pilha ela consegue liberar espaço baseado no fato de que você tem um único índice, e à medida que esse índice começa a se mover, você tem espaço liberado. Então vou colocar alguns pops aqui no meio dos índices. Ele vai dar ainda alguns pilhas cheias, mas ele já vai manter isso um pouquinho mais comportado. Então aqui eu empilhei todos, eu vi os pilhas cheias, desempilhei 2 e consegui empilhar mais alguns, e novamente deu pilha cheia, porque ele chegou ao limite da pilha. E esse desempilhamento aqui desempilhou o 50 e o 40, e esse próximo desempilhamento desempilhou o 40, o 30, e aí voltou para o 30 que estava armazenado na pilha, o 20, o 10, o 50, então eu mantenho o LIFO da pilha da mesma maneira. Pilhas então são bastante úteis para diversas situações, e é importante que vocês conheçam a maneira pela qual ela é codificada, até porque vocês podem precisar codificar as próprias pilhas, dependendo do caso, em algumas situações.
Obrigado e até mais.